O pacote de corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A pergunta que fica agora é: as medidas realmente são suficientes para equilibrar as contas do governo? Entre os anúncios está a nova regra para o reajuste do salário mínimo. Atualmente, o valor é corrigido pela inflação dos últimos 12 meses, somado ao crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores. O pacote anunciado mantém o reajuste acima da inflação, mas limita o aumento a 2,5% ao ano, seguindo o arcabouço fiscal que define as regras para as contas do governo. Limitar o crescimento do salário mínimo representa uma economia para o governo, já que o valor serve de referência para o pagamento de 59 milhões de brasileiros. Cada acréscimo de R$1 tem impacto estimado de 340 milhões por ano sobre a folha de benefícios da Previdência Social. E esse efeito cascata se aplica a aposentadorias e pensões, a bônus salarial e o benefício de prestação continuada, o BPC. O pagamento desses benefícios também terá regras endurecidas. Uma das mudanças é no abono salarial, uma espécie de 14º liberado para trabalhadores que hoje recebem, em média, até 2 salários mínimos por mês. Até 2035, só terão direito ao valor quem ganhar até 1,5 salário mínimo. O BPC vai considerar a renda do cônjuge e de outros integrantes da família, e o Bolsa Família vai exigir a biometria para a inscrição e atualização de cadastro do beneficiário. Nós estamos estabelecendo critérios legais que dão ao gestor público mais conforto na certeza de que o benefício vai chegar a quem realmente precisa e é contemplado pela segurança constitucional. É contemplado pelo texto constitucional. Os militares também entraram no pacote. As medidas prevêem mudanças no regime de previdência deles, como a perda do direito à pensão para militares expulsos. Também foi definida uma idade mínima para a reserva remunerada e o fim da transferência de pensão em caso de morte. Os servidores públicos que ganham super salários nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, também entraram na mira dos cortes. A equipe econômica quer impedir o pagamento de auxílios que ultrapassem o teto do funcionalismo, mas isso depende da aprovação do Congresso. E por falar nos parlamentares, as emendas também entraram no pacote. Elas somam mais de 50 bilhões do orçamento neste ano e terão limite para crescimento a cada ano. Além disso, o governo pretende aprovar um mecanismo para bloquear a liberação das emendas, assim como acontece com os recursos para ministérios. O governo estima que os cortes tragam uma economia de quase 72 bilhões de reais até 2026 e de 327 bilhões até 2030. O governo resistiu a reformas e medidas que impactariam a população mais pobre. Por exemplo, a mudança nos pisos de saúde e educação, que é o dinheiro que vai para as escolas e para os hospitais. Ou ainda a desvinculação do salário mínimo das aposentadorias e do BPC, que terá um impacto amplo. Mesmo assim, o anúncio das medidas não acalmou o mercado. O dólar disparou e hoje ultrapassou a marca dos R$6. As medidas aparentemente não são efetivas para conseguir a economia que o governo promete. Algumas contas ainda estão bem estranhas para a maior parte do mercado, né? A gente não consegue ver como é que ele vai conseguir tirar, por exemplo, 35 bilhões ao ano, diminuindo um pouco o reajuste, por exemplo, do salário mínimo. Os textos do pacote do governo ainda vão ser encaminhados ao Congresso Nacional. A previsão é o envio de uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei complementar e uma lei ordinária. Já a reforma no imposto de renda, se aprovada em 2025, só teria efeito no ano seguinte, o que vai coincidir com o começo da fase de transição da reforma tributária. Como contraponto ao pacote de cortes, o governo divulgou a proposta para mudar a tabela do imposto de renda e aumentar o número de contribuintes com isenção.
Quem ganha até R$ 5.000 vai deixar de pagar o imposto, o que era uma promessa de campanha de Lula. Mas, para isso acontecer, o Congresso precisa aprovar as mudanças. Hoje em dia, só é isento quem recebe até R$ 2.824 por mês. Mas, se a proposta do governo for aprovada, a partir de 2026, a isenção vai valer para quem ganha até R$ 5.000. Uma economia e tanto. Por exemplo, para quem tem uma renda mensal bruta de R$ 4.000, o desconto do imposto retido na folha todo mês é de R$ 171,71. Pelas novas regras, o trabalhador deixará de pagar à Receita Federal R$ 2.060 por ano. Já quem recebe mais de R$ 5.000 até R$ 7.500 também terá um desconto na fonte menor que os atuais 27,5%, o índice mais alto. Mas essa nova alíquota ainda não foi definida pelo governo. A tabela do imposto de renda não tem ajustes há quase 10 anos e, com isso, quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais para a Receita Federal. Com a mudança anunciada pelo governo, uma promessa de campanha de Lula, 20 milhões de contribuintes passariam a ficar isentos da cobrança. Estimativas feitas pelos economistas mostram que não existe almoço grátis e que, para o rombo das contas públicas não aumentar, será preciso haver algum tipo de compensação. A proposta é cobrar imposto progressivo de quem tem renda total acima de R$ 50.000 por mês, o que engloba salários, ganhos com aluguel de moradias, lucros e dividendos. Segundo a Fazenda, seria cobrada uma alíquota de até 10% ao ano. O presidente Lula defendeu uma taxação mais justa da renda dos brasileiros. Este economista da FGV diz que será fundamental aprovar a compensação, para que, de fato, quem ganha menos seja beneficiado. Caso contrário, o efeito poderá ser nocivo, com o aumento dos preços para todos os consumidores. O risco de inflação ele é maior quanto mais desidratada for a proposta de ajuste fiscal do governo. Então, se o Congresso ele avançar de um lado na questão da isenção, mas não no avanço na questão de compensação, né, dessa isenção, aí certamente isso pode afetar, sim, o cenário para 2025. Agora, se o governo conseguir avançar nessas duas direções, eu acredito que pode, sim, trazer ali um cenário de mais calma para o mercado.